Cefran, tudo bem com vocês? Vamos lá para nossa aulinha de história? Vamos hoje aprender um pouquinho sobre Revolução Russa. Quando a coisa não tá boa, ela fica que jeito? Russa. Russa. A coisa fica russa. Mas a Revolução Russa é muito fácil de entender. Vem aqui comigo, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho sobre a Revolução Russa, uma das primeiras coisinhas que a gente tem que ter em mente são sobre os antecedentes. Como que estava a Rússia antes dessa revolução? Lembrando, a palavra revolução na história, ela significa uma mudança completa. Uma mudança completa numa estrutura política, social, econômica. Então, quando eu digo que a Rússia aconteceu uma revolução, é que uma estrutura que já existia foi totalmente aniquilada. Que estrutura é essa, professora? A Rússia, muito tempo atrás, antes de 1917, ela vivia sob o regime do czarismo. Czarismo, isso mesmo. Quem era o chefe? O chefe era o czar. Significava que ele tinha plenos poderes. Conforme está aqui no quadro, ele era um governante autoritário e extremamente violento. Por que, Nono? Porque ele não acatava nenhum tipo de objeção ao seu governo. Ele mesmo era a lei. Agora só um detalhe. Existiu apenas um czar? Não existiu só um czar. Existiram diversos czares. E eles herdavam o trono hereditariamente, passava-se de pai para filho. Houve muitos czares até estourar a Revolução Russa. Esses czares se mantinham no poder justamente por isso, porque eles eram totalmente autoritários e muito violentos caso eles fossem contrariados. Entenderam? Agora vamos passar um pouquinho para a população. Como era a população russa? Quem era esse povo? Esse povo era um povo miserável e vivia sobre um regime de servidão. A Rússia daquela época passava problemas sérios. Ela era totalmente agrária aos moldes feudais, que já havia sido acabado lá na Europa desde a Revolução Gloriosa, lá no século XVII. E eu estou falando de 1900, 1800 e pouquinho. Então, pelo menos, a Rússia estava com uns 200 anos de atraso. Enquanto a Europa vivia na Revolução Industrial, a Rússia basicamente era agrária. Agora, eu não sei se vocês lembram, o território da Rússia, ele é bastante desigual. O território da Rússia, ele é coberto de gelo em algumas partes, onde temperaturas batem aí menos 40 graus facilmente, e não é possível plantar sempre. Os regimes, a condição climática russa é extremamente difícil. Nas áreas em que se há um solo, essas plantações, elas entraram em desgaste. A população se tornou miseravelmente faminta, passando fome. Fome mesmo. E o Nicolau? E o czar? O que eles estavam fazendo? O czar, ele estava vivendo no luxo do seu palácio, junto com os seus nobres, e comendo e bebendo das melhores formas possíveis. Detalhe, esse território desigual, somado a um território agrário feudal, vai gerar uma insatisfação gigantesca do povo. O povo vai começar a fazer manifestações pedindo mudanças políticas, mudanças de estrutura de ordem social, porque eles queriam uma novidade de vida, uma mudança. Então, eles começaram a organizar-se em partidos. Esses partidos tinham visões políticas. O partido que ganhou o maior destaque dentro da Revolução Russa é o Partido Operário Social Democrático Russo. E ele era inspirado nas ideias de um cara socialista chamado Karl Marx.
Quem era o líder desse partido, professora? O líder era Lenin. Gravem esse nome, que nós vamos usar muito esse nome da agora para frente. Os antecedentes russos, nós vamos ter ainda uma coisa que vai jogar mais lenha nessa fogueira russa. Olhem para vocês verem. Dentro da Rússia ia surgir partidos políticos, não foi isso? E qual é esse partido? Nós temos o PORTS, ou seja, Partido Operário Social Democrata Russo. E esse Partido Social Democrata Russo, ele vai ser dividido em dois grupos que vinham do mesmo partido e que pensavam coisas diferentes a respeito da mesma revolução. Nós vamos ter um grupo liderado por Martov, o grupo dos mencheviques. Eles vão pensar na revolução de uma forma diferente, de uma forma mais devagar, passando por etapas. Já existiu dentro desse mesmo partido um outro grupo chamado de bolcheviques, que era liderado pelo Lenin. Lembra? Lenin? Ele mesmo. E eles então vão começar a organizar uma estrutura política contrária ao czarismo. Mas reparem bem, até agora o czar estava reinando. O czar estava no lugar dele lá, bem firme, só que as coisas começaram a ficar bem russas para o czar. Continuando, em 1905, a Rússia, que já não estava legal, ela vai entrar em uma guerra. Ela vai entrar numa guerra contra quem? Contra o Japão. Essa guerra, ela foi humilhante para a Rússia. A Rússia vai perder territórios, vai sair humilhada, arrasada, milhões de soldados vão morrer e a insatisfação que já estava enorme por conta da fome, por conta das insatisfações sociais, vão crescer ainda mais. E aí, esses manifestantes, aliás, esse povo começou a pensar em manifestações. E eles foram, assim, bem legais. Começaram a querer manifestar-se pacificamente. Eles queriam uma mudança social. Então, eles foram na frente do palácio, aonde o czar estava, e começou a manifestar. Queremos mudanças pelo pão, pela terra, lá, lá, lá. E eles começaram a reivindicar uma mudança na estrutura social. No entanto, o czar, lembra que eu tinha falado para vocês anteriormente? Ele era extremamente violento. E ele vai mandar, literalmente, assassinar quem tivesse na frente. Morreram muitas e muitas pessoas. E esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Alguns livros também colocam como o ensaio da Revolução. E aí, galerinha, depois que o czar estava totalmente sendo massacrado por essa atitude, ele vai se arrepender e ele vai convocar uma Duma. Olha lá, o czar arrependido do que havia feito com todas as pessoas que estavam ali na porta do palácio dele, vai convocar uma Duma. O que é a Duma? A Duma é uma espécie de congresso no qual ele estava disposto até aceitar que essa Duma organizasse uma constituição para que ele obedecesse. A população foi à loucura. E aí todo mundo apoiou essa ideia do czar e ele se manteve numa situação confortável. Assim que ele se manteve nessa constituição, que aí nem foi criada, assim que ele acalmou os ânimos de todo mundo, ele vai fazer o quê? Fecha a Duma e vai colocar a Rússia em uma outra confusão. Ele vai colocar a Rússia dentro da Primeira Guerra Mundial. É assim, galerinha, os anos 1914, início da Primeira Guerra Mundial, e a Rússia, ela foi uma das primeiras a encabeçar essa guerra. E aí nós vamos ver que, depois de estar com esse contexto histórico totalmente enfraquecida, totalmente miserável, desgastada, política, economicamente, socialmente, a Rússia entra na guerra, né? Clean. Ela vai entrar de que jeito? Despreparada, sem recursos.
ela vai estar tão sem recursos que alguns historiadores falam pra gente que os soldados vão sem mantimentos e sem botas. Sem botas. Maria. Continuando. A população vai à loucura, a população então, totalmente insatisfeita com essa situação, vai de novo marchar para protestar contra o czar. Quando chega na porta do palácio, adivinha? O czar lá na sua vida de boa, manda todo mundo, vai lá, mata tudo o exército. Só que ele não contava com uma situação. O exército decidiu que não iria fazer isso. O exército se nega a ir contra a população. Aí o czar se viu totalmente abandonado. E o que ele vai fazer? Ele vai abdicar. Ele vai sair do trono. E saindo do trono, quem vai assumir? Quem vai assumir vai ser justamente o governo provisório. Lembra daqueles dois partidos que nós vimos? Bolcheviques e mencheviques. Bolcheviques em russo significa maioria, mencheviques em russo significa minoria. Eles faziam parte do mesmo partido, Partido Operário Social Democrata Russo. Eles então vão organizar um governo provisório que desse conta daquela situação da Rússia. Enquanto isso, estava dizendo para vocês, enquanto isso no Lúcio do Castelo, quem estava lá esperando para poder tomar o trono, quem estava? Lenin. Lenin, ele havia se exilado, né? Lógico, Nicolau, todo o partido. Continuando, galerinha. E aí, depois de toda essa situação, o que vai acontecer? Literalmente, Lenin vai voltar. Ele vai voltar e vai voltar com lemas assim, uou! Muito característicos de tudo aquilo que a sociedade russa precisava naquele momento. Lenin vai voltar com dois slogans fantásticos. Olha aqui. Pão, paz e terra. Pão, paz e terra. Também dentro do contexto, ele pedia todo o poder aos sovietes. Quem eram os sovietes? Eu não sei se você... Natan. Eu não sei se vocês lembram, sovietes, a gente já havia comentado, sovietes naquela época eram uma espécie de grupo de trabalhadores, e esse grupo de trabalhadores, eles eram organizados, é uma espécie de sindicatos. Eles se organizavam para poder terem as coisas, para poder se ajudarem mutuamente. E a Rússia, apesar de ter uma população totalmente rural, ela também vai ter alguns trabalhadores que trabalhavam em outras indústrias e eles também se reuniram. Então Lenin vai chegar com essas duas máximas. E a máxima que vai ficar mais caracterizada é todo o poder aos sovietes. Por que todo o poder aos sovietes? Eu não sei se vocês lembram, o próprio nome da Rússia depois dessa revolução vai ser União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí, galerinha, o que vai acontecer depois disso? Lenin, ele vai marchar. Vão pegar todos os seus apoiadores e vão marchar em direção ao Palácio de Inverno. E vai invadi-lo. Que dia é esse, gente? Dia 25 de outubro de 1917, por isso, Revolução Russa de 1917. Enquanto ele marchava, enquanto ele estava instaurando um governo bolchevique, porque ele era do partido bolchevique, do lado da maioria, né? E a Rússia ainda estava na Primeira Guerra Mundial. A história reconhece que a partir desse dia, a partir da invasão desse palácio, do dia 25 de outubro, a Rússia vive um período onde estabelece o governo bolchevique. E aí, quais serão as principais realizações desse governo bolchevique? Vem cá, vamos ver. Primeira coisa, Lenin, ele vai governar com mãos de ferro. Se você acha que ele vai governar democraticamente, que agora a história da Rússia havia mudado, errado, ele vai governar com mãos de ferro. A primeira coisa que ele vai fazer, questão de controlar, vai ser, vamos ter, melhor dizendo, sindicatos de trabalhadores, sovietes, professora. Ele não falava todo o poder aos sovietes, sim, mas ele vai controlar os sovietes. Por quê? Controlando os sovietes, ele teria maior apoio.
Também vai controlar toda a produção agrícola. Tudo que era produzido dentro da Rússia tinha que passar primeiro pelo governo. O governo tomava a produção dos agricultores e depois distribuía. Distribuía para quem não tinha. Então, na Rússia, vai acontecer essa violência. O que um agricultor produzia não era aquilo que ele tinha para comer. Ele tinha que dar para o Estado bolchevista de Lenin e depois esperar o retorno dessa produção que ele havia produzido. Para nós é um pouco assim incabível, nós temos um pensamento bem, capitalista, mas seguindo aqui. Depois também ele vai tirar as terras das mãos dos aristocratas. Lembra que eu falei para vocês que no governo do czar, o czar governava junto com a sua turma? A turma do czar eram os proprietários de terras, né? E eles tinham essa aristocracia agrária, elas tinham terras que eram verdadeiros latifúndios. Então, Lenin vai entrar e vai promover uma reforma agrária e vai dar um pedaço de terra para quem não tinha, na tentativa de tentar recuperar a Rússia daquilo que ela estava passando. Só que uma das principais mudanças que vai ser produzidas pelo partido bolchevista ou bolchevique será a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, depois de todo esse processo, aí que eles terão a ideia de sair da Primeira Guerra Mundial, levando em consideração que os soldados estavam despreparados, não tinha armamentos, não tinha mantimentos e a Rússia estava totalmente devastada. Eles achavam, e eles tinham toda certeza, que eles precisavam primeiro controlar internamente para depois sair, né? E foi isso que eles fizeram. Como foi o nome desse tratado? Olha aqui que lindo. Esse tratado teve o nome de Brest-Litovsk. Nossa, até parece um espirro, né? Mas esse é o nome. Esse tratado vai estabelecer que a Rússia vai perder alguns territórios em favor da Alemanha, Letônia, Estônia, enfim, vai perder alguns territórios, só que em contrapartida ela vai sair da guerra sem prejuízos, ou seja, sem estar comprometendo nenhum dos dois lados da guerra, ok? E Lenin continua avassalador, totalmente no poder, e ele ainda vai fazer e tomar algumas medidas. Vamos vir aqui para o quadro de novo. Olha, a primeira coisa, ele vai mudar o nome do Partido Bolchevique. O Partido Bolchevique, ele vai ser chamado de Partido Comunista. Olha lá. Isso vai gerar, gente, uma insatisfação do povo. Os mencheviques que não gostavam deles, que haviam sido proibidos, a aristocracia rural que havia perdido as terras, a população que não havia recebido nenhum tipo de benefício, enfim, um bando de gente que estava totalmente contrário ao Lenin vai começar a se juntar para poder fazer alguma coisa. E aí nós vamos ter a primeira guerra civil dentro do Partido Bolchevista, que vai durar de 1918 a 1921. Qual é a principal característica dessa guerra? Ela foi extremamente sangrenta. Vai existir a polarização de dois exércitos. O Exército Branco e o Exército Vermelho. O Exército Branco era liderado pelo pessoal contrário ao Lenin. O Exército Vermelho fazia menção, então, ao governo de Lenin. Esse pessoal ficou brigando, iam ganhar, não é ganhavam, tinha favorecimentos em batalhas, as guerras aconteciam, os frontes de batalha aconteciam de fato dentro da própria Rússia, em várias localidades. E aí, para poder tentar eliminar de vez tudo que estava acontecendo, essa guerra, o que Lenin vai propor? Vai propor comunismo de guerra. Ele vai baixar uma ordem na qual ele vai estatizar tudo. Tudo que existia dentro da Rússia passou a ser do governo. Gente, pensa numa estrutura totalmente bagaçada. O que vai acontecer? Tá, desculpa. Maria Fernanda. E aí nós vamos ter o comunismo de guerra. O que significava esse comunismo de guerra? Esse comunismo de guerra significava que a partir daquele momento, daquela ordem de Lenin, tudo, absolutamente, que tinha tudo dentro da Rússia era de posse do governo. Todas as terras, todos os bens dessa terra, as produções, todas as indústrias, todas as produções dessas indústrias, e o Lenin começou desesperadamente a pegar, vender isso fora da Rússia e transformar isso em armamentos. Dessa forma, ele vai causar uma pobreza maior ainda dentro da população russa e vai conseguir vencer de fato o Exército Branco. Inegavelmente, chegou ao ponto de não existir nem moeda financeira dentro da Rússia. A economia praticamente
faliu. Só que, no entanto, Lenin venceu. Venceu, evidentemente, com a Rússia totalmente falida, e ele então vai precisar recuperar a Rússia desse engodo que ele mesmo fez. O que ele vai propor então? Ele vai propor a NEP, uma nova política econômica. O que significava isso? Medidas que ele estaria adotando para poder recuperar a Rússia de todos as agruras que ela já havia passado, desde do Nicolau, lá do czar, do último czar, até chegar, evidentemente, na guerra civil que ele havia travado. Então, inicialmente, essa NEP, ela vai favorecer muito o pessoal que trabalha no campo. Ele vai liberar o comércio, só que um comércio mais tímido, vai colocar algumas indústrias para funcionar, pequenas indústrias, vai liberar o comércio, um comércio incipiente, só para poder dar uma movimentada na economia, só que tudo era de posse do governo, tá? Vou deixar bem claro. Ele vai estipular, então, a mudança do nome da Rússia. A Rússia vai passar a chamar agora União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Também, quando estava no auge da NEP, tudo estava bombando, o Lenin vai adoecer. E aí, nesse adoecimento dele, ele vem a falecer em 1924. Mas atenção, o Lenin ele vai morrer de morte natural, morte morrida, tá? Ele não vai morrer de morte matada, como eu brinco com vocês lá na escola. Ele vai morrer de causas naturais e aí nós vamos ter outros sucessores. Aí, galerinha, depois que o Lenin parte dessa para melhor, vai existir uma disputa entre dois grandes homens dentro do Partido Bolchevique e dentro do Partido Comunista. Quem serão esses homens? Serão Stalin e Trotsky. Quais seriam as grandes divergências entre eles? Stalin, ele era um homem que ele era muito focado naquilo que Lenin havia dito. Ele não tinha começado desde o início, desde que ele tomou o império, literalmente a Rússia do Nicolau, né, do czar, mas ele havia crescido e ganhado grande destaque. Ele já tinha sido primeiro secretário e ele acreditava da seguinte forma, que era necessário a Rússia se organizar primeiro para depois levar essa implantação, essa revolução russa para o mundo. Eles queriam que esse modelo econômico, político que eles estavam vivendo, outras nações pudessem viver também. Já Trotsky queria da seguinte situação. Trotsky pensava o seguinte. Gente, será que é isso? Aí, galerinha, Trotsky, ao passo disso, também acreditava que esse partido tinha que ser expandido, só que ele queria essa expansão imediata. Ele não queria organizar a Rússia, o que estava acontecendo, ele bulhufa. Ele só queria que esse novo sistema, esse modelo econômico, ele pudesse se espalhar por toda a Europa, América, enfim. Ele queria transformar tudo que a Rússia havia vivido enquanto experiência política, transformar isso em modelo para que outras nações possam seguir. E, evidentemente, né, eles seriam, então, os grandes chefes desse modelo político, econômico, social. Então, nessa disputa, Stalin e Trotsky, quem vai ganhar será Stalin. E a partir desse momento vai surgir o stalinismo. A partir do momento em que Stalin assume, Trotsky foge para o México. E lá no México, ele se casa lá com a Frida Kahlo, lembra da Frida Kahlo, sobrancelha, importante pintora. Aí, literalmente, ele vai ser perseguido e vai ser morto. Muitos historiadores relatam que o Trotsky ele não morreu, ele foi assassinado. E aí já marca o início do governo do Stalin, que será um governo extremamente macabro. Um governo que via perseguição por todos os lados. Ele perseguia pessoas dentro do seu próprio partido. Ele perseguia a população fora. Ele perseguia as pessoas por ouvirem falar, por ter relatos. E ele mandava matar, ou então ele mandava levar para uns campos de concentração. Só que ao contrário dos campos de concentração nazista, esses campos de concentração, eles eram campos de trabalhos forçados.
As pessoas iam para lá para poder trabalhar forçadamente até morrer. Evidentemente que ele não ia mandar para o melhor lugar da Rússia, né? Ele ia mandar ali para o norte da Rússia, lá para a Sibéria, onde as temperaturas são assim, bem baixinhas, né? -20, -30 graus. Então as pessoas morriam de fome, de frio e de tanto trabalhar nesses campos de concentração, tá? Tá aí uma característica do governo de Stalin. Outra coisa, partindo para os campos econômicos, políticos, o Stalin, ele também vai produzir uma política. Só que ao contrário de Lenin, a política dele vai favorecer um pouquinho mais as indústrias. Observa aqui comigo. Ele vai instituir os planos quinquenais. O que seria isso? Seriam planos de recuperação imediatos, né, da economia. Ele citava uma frase, que era necessário dar um passo para trás para poder dar 2 para frente. Então, ele vai abrir várias indústrias de base, ele vai contra os moldes socialistas, podemos assim dizer, né? Ele vai dar muita ênfase à educação, vai apoiar a ciência, a tecnologia, ele vai fazer muita coisa no sentido de inovação tecnológica, de indústria, industrialização, vão trazer diversos engenheiros, diversas pessoas para poder colocar a Rússia em pé de igualdade com o mundo. Só que para o campo ele vai ser terrível. Ele vai propor a coletivização das terras. O que significa isso, professora? Ele vai pegar uma terra que era sua, que você trabalhava lá, ganhava, supomos, que você ganhava um valor interessante para poder trabalhar nessa terra. Entenda, a terra não era sua, mas o que você produzia na terra era seu. Com essa institucionalização do Stalin, a terra não era sua e o que você produzia também não era seu. Se você produzisse 10 sacos de cevada, você ganharia por 10 sacos de cevada, né? Com essa coletivização do Stalin, você não receberia as 10 sacas que você produziu. Essas 10 sacas iriam para o Estado e o Estado te daria parte só dessa produção que era sua. Então, o campo ficou muito contrariado com essas medidas que Stalin havia proclamado, melhor assim dizer. E aí, uma das características marcantes de Stalin, como eu já disse para vocês, é chamado período de terror. Todo mundo que era contrário às suas ideias, todo mundo que não apoiava os seus investimentos, que ele desconfiasse, que ele soubesse, que ele imaginasse, que ele sonhasse que não tinha nada a ver com o seu governo, ele simplesmente mandava eliminar ou mandava para os campos de concentração. Bom, gente, acabou a Revolução Russa. Isso é um pouquinho do que eu passei para vocês, está no livro. Vocês leiam os capítulos, por favor. Vejam outras videoaulas e pé para frente.